Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Realidade. Substantivo feminino que aponta para a qualidade daquilo que é real. O conjunto de coisas reais. Esse é o conceito que a língua portuguesa nos traz em relação a este termo. Já na filosofia, a gente vê uma relação da realidade com a verdade. Mas o que é a verdade? Para nós cristãos, a verdade tem um nome. É uma pessoa que se encarnou. Jesus Cristo. Ele que é a perfeita revelação do Pai e que nos apontou, portanto, o caminho da verdade. Mas será que nós conseguimos conceituar de fato a realidade? Será que a realidade, a minha percepção, condiz com a verdade? Ou é apenas uma projeção, uma distorção? Ou melhor, como uma sombra que é projetada e que por vezes nos aponta muitas coisas, como isso que deveria estar parecendo um jacaré, mas na verdade é o movimento das mãos. Quando nós contemplamos uma sombra, claro que ela está evidenciando algo. Nós conseguimos tirar algumas conclusões. Temos muitas hipóteses. Mas o que de fato está por trás da sombra? Será que muitas vezes nós não estamos com a nossa realidade, a partir daquilo que nós temos como concepção de verdade, fechados em si mesmos? Sem estarmos abertos, sem conseguirmos ampliar o nosso horizonte de compreensão e vermos além? E aí nós, uma vez obcecados por aquilo que nós temos como ponto de vista, que pode ser por vezes uma parte da realidade, acabamos sendo preconceituosos, acabamos sendo extremistas e vivendo desamor. Mas qual então seria a solução diante disso, dessas projeções? A ruptura. É preciso romper, é preciso deixar que a luz adentre e que as sombras venham a desaparecer, para que de fato a gente possa ver com clareza, para que nós possamos de fato perceber a realidade, a verdade. Não foi isso que Jesus fez? Quando ele se encarnou, ele tirou as escamas dos nossos olhos e assim nos fez perceber a realidade, a verdade. Ele não negou a lei, mas levou ela à sua perfeição, à sua plenificação. Boa noite, Revolução Jesus! Estamos começando com tudo, já refletindo, porque nós queremos de fato irmos ao encontro da verdade. Como já disse, essa verdade que tem um nome, que é uma pessoa, que é um revolucionário, Jesus Cristo. Queremos hoje falar das cavernas da atualidade, onde por vezes nós estamos lá dentro delas, vendo apenas projeções. Mas hoje queremos, clarear tudo. Tudo é muita coisa, né? Mas pelo menos trazer luzes para nossa compreensão. Eu estou aqui presente, como já deu para perceber, gente, e você vai perceber durante todo o programa, realmente hoje tô sozinho, entre aspas, né? Porque tem muita gente boa que já vai ocupar aqui o cenário do Revolução Jesus. Regiane está em retiro, Jonathan está de férias, aproveitando, né? E é merecido mesmo as férias, para poder relaxar, depois voltar com tudo para a missão. Mas estamos aqui firmes, eu aqui, com essa galera que você já vai conhecer, e você aí, fiel. E por falar em fidelidade, ele tá aqui também, sente som, vou de ré aqui, vai. Pode subir, vai lá, DJ. DJ Galvão garantindo bom som aqui no programa Revolução Jesus. Bem-vindo mais uma vez, já é de casa. Boa noite. A gente quase não precisa muito dizer pra você bem-vindo, porque como você já é de casa, né? A gente só diz um olá. Pronto, isso mesmo. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Hoje, como você já percebeu, vamos falar hoje sobre a verdade, sobre a realidade, né? E também sobre muitas cavernas. Então, presta bastante atenção aí na temática, DJ, que depois eu vou rolar umas perguntinhas pra você também. Isso, DJ, com essa trilha aqui. Matrix. É mesmo? Olha, gente, então... Bom, é isso mesmo, então vamos ampliar, tá certo. Segue o som, segue o ritmo. E você aí, como é que tá? Deu já pra você ficar provocado com essa temática? Deu pra você já começar a se questionar? Realmente o meu ponto de vista tá baseado na verdade? Ele é real? Bom, gente,
Vamos trazer gente mais gabaritada aqui, que vai nos ajudar a compreender melhor. Vamos falar um pouco sobre o mito da caverna. Por isso, vem pra cá o professor filósofo Marco Pape. Bem-vindo à Revolução Jesus. Bem-vindo, cara. Obrigado, viu? Por favor, professor, nada melhor do que pra gente conseguir entender o mito, trazer um professor aqui, né? Bem-vindo à Revolução Jesus. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui. Fazia um tempo que eu não voltava aqui, me sinto muito feliz, ainda mais com esse seu jeito descontraído, tá ótimo. Que bom, que bom. Sinta-se à vontade, o sofá é propício para isso também. É ótimo. Mas que bom, você já teve aqui outras vezes, né, professor? Sim, sempre com temas polêmicos. Esse é o mais tranquilo. É mesmo? Então aí, ó, diretor, já anota, temas polêmicos, a gente tem um bom convidado aqui, viu? Que segura as pontas. Professor, se pode chamar de professor? Como você quiser. O Marco, então, uma hora ou outra eu vou chamar. Só não posso trocar nome porque eu sou perito nisso. Eu troco o nome das pessoas. Marco, primeiramente, do que se trata esse mito da caverna, né? Trazido por Platão, tô certo? Isso. Vamos lá, conceitua pra gente. Bom, a palavra correta é alegoria, que não é bem mito. Certo. É uma experiência mental que o Platão fez. Imagine se você tivesse nascido desde pequeno aprisionado numa caverna olhando só para as sombras. Você teria certeza que aquilo é realidade. E, da mesma maneira, coisas que você sempre viu, você tem certeza que elas são reais. Sim. E elas podem não ser. Então, só esta possibilidade de imaginar pessoas que sempre viram uma coisa e que para nós é ridículo dizer que a sombra é a pessoa, é a realidade. E Platão ainda brinca mais. Porque imagine, por exemplo, as simulações. Se alguém, para sacanear, entrasse com um boneco atrás e fingisse que está conversando com um boneco, a pessoa acreditaria que há duas pessoas. Justo. E que estariam, e ela acreditaria em duas fantasias, uma fantasia em cima da outra. Aí, para mim, já vem um recado. Quando a gente está sendo enganado, é mais fácil de a gente ser reenganado. Nossa, forte isso. Entende? Forte. Bom, uma alegoria, né? Vamos usar que tem muito a gente explorar dela. Mas então, assim, segundo a filosofia, professor, o que a gente poderia dizer de fato, o que é a realidade? Ela é subjetiva, essa realidade é objetiva? Como é que a gente pode conceituar? Tem como conceituar? Bom, realitas originalmente quer dizer as coisas como elas são. Essa palavra era coisa. Coisa, que deu a palavra realidade, rei, real, deu tudo essas palavras, né? O grego não tinha essa palavra. Ele pegava o verbo ser e colocava no substantivo. Então ele falava o ser. Então, só que a gente pensa o ser enquanto ser, a gente pensa que é uma coisa muito abstrata. Para o grego era realidade. Então a palavra metafísica era uma tentativa de descrever a realidade. Como os gregos perceberam que há esta possibilidade do engano, por isso que eles não falavam, como nós falamos hoje, mundo concreto. Eles falavam mundo sensível. Porque é um mundo que você vê, percebe, sente. E como essa percepção ela é enganosa, você coloca uma colher num copo d'água, parece que ela está quebrada. Como você consegue tirar a colher, você sabe que ela não está. Mas usando essa metáfora, quando você não consegue tirar a colher? Que é uma metáfora do Matrix lá. Não existe a colher, né, para quem assistiu o filme. Então, há muitas coisas que a gente não sabe. Por exemplo, a nossa vista capta nem 1/10 de todos os raios que são emitidos. Nós não captamos ultravioleta, infravermelho, raio-x, raio-gama, etc. Se a gente visse essas coisas, o mundo seria monstruosamente maior. A gente veria, por exemplo, estrelas explodindo, constelações nascendo durante o dia. Olha só. Então, isso para usar só um detalhe que é a visão. Os sons nós não percebemos todos. Então, o nosso mundo ele é muito reduzido. Então, eu já tenho que ter esta humildade e de entender que eu não percebo toda a realidade. Isso já é um bom começo. A gente pode ser enganado nas notícias, nos fakes. Até os meios de comunicação podem tender para um lado ou para o outro. Então, é bom você desconfiar. Você sempre saber que todos somos tendenciosos, né? E a realidade é uma busca, mas humanamente nós não alcançamos. Os filósofos mesmo dizem que você tem o direito de pensar num absoluto, pensar num além. No caso, nós cristãos, em Deus, Jesus Cristo, né? Mas qualquer pessoa tem o direito de pensar nisso. Mas ela tem que saber que, humanamente, racionalmente, nós não temos acesso à realidade total. Total.
pegando esse gancho que você falou, para nós cristãos, né? Como eu trouxe aqui até nesse discurso inicial, nós temos a verdade revelada por Cristo, né? Claro, no tempo da época, frente ao judaísmo, a tradição e tudo mais, ele veio revelar e mostrar, né, essa revelação perfeita. Nós poderíamos dizer que, do ponto de vista cristão, né, que se baseia na verdade revelada por Cristo, nós temos uma verdade universal como cristãos? Seria certo afirmar isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é, humildemente, nós não temos acesso a essa realidade. Por exemplo, quem não se tornar como uma criança não é digno. A gente vai ficar meditando o resto da vida e nunca vai saber exatamente o que significa isso. Eu não posso ser infantilizado, certo? Mas eu tenho que ser simples. Será que a criança não mente, mas às vezes mente? O que é ser uma criança? Eu vou ficar a vida inteira tentando entender. Então, as verdades que Jesus Cristo nos revela, elas são infinitamente inacessíveis. Então, a gente vai ficar o tempo todo perseguindo. Interessante. Tem uma coisa ruim que eu sempre terei dúvidas. Será que eu estou certo nisso? Será que é isso mesmo? Mas Santo Agostinho, e eu acredito no que ele falou, dizia, quando você tiver dúvida é porque tua fé está crescendo. Olha. Então a dúvida é saudável. Instiga, né? Ela te instiga, te tira da zona de conforto. Então eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que saber é das nossas dificuldades de alcançar essas verdades. Isso é bonito porque nós somos infinitamente destinados à busca. Então sempre eu tenho a possibilidade de descobrir uma coisa nova. Eu posso dizer que eu sou bem mais velho que você e me encanto com algumas coisas que às vezes eu falo, nossa, os jovens estão deixando escapar isso daí. Então a gente está sempre descobrindo uma coisa nova, né? E no caso dessas verdades, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, no Evangelho, a gente está acostumado a escutar constantemente na missa aquelas frases e a gente às vezes não se encanta mais com elas. Olha só, verdade, fato, né? Olha, eu chamo assim a atenção a alguns detalhes. Por exemplo, a caminhada de Emaús, ela é tão bonita. O texto é poeticamente bem montado. Fantástico. Tem trechos que eles são assim, é uma sensibilidade quando ele fala, Senhor, fica com a gente. É tão legal quando você tem um amigo, você fala, fica mais um pouquinho com a gente, tá tão bom aqui com você. Sim. Eu não sei te explicar. E às vezes a gente deixa perder. A parábola do semeador, que eu enceno desde quando era criancinha, vejo encenações com as crianças, é uma coisa que todo mundo já sabe. Mas ela é tão bonita quando a gente se deixa se encantar e buscar o mistério. Mistério, acho que essa palavra diz bem, né? Mistério. Estar aberto ao mistério. Ao mistério. E é tão bonito, porque quando Jesus se define, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Essa junção dessas três palavras, caminho. O que é o caminho? Eu tenho que percorrer, né? Eu não cheguei ainda, eu preciso percorrer. E é justamente isso que você vai falando. E é nesse percorrer que eu vou descobrindo, né? Mistério, a própria palavra já afirma, né? É mistério, mas eu vou desvendando aos poucos. E tão bacana isso, né? Se saiu muito bem. Porque assim, a verdade ela foi revelada, mas a totalidade dela, a compreensão, então nós vamos ter acesso. Não tem acesso. E falando agora dos tempos atuais, os quais nós estamos, né? E usando essa alegoria, né, que está de pano de fundo aqui do mito da caverna. O que você diria hoje? Quais são essas novas cavernas hoje que estão se estabelecendo, onde as pessoas por vezes estão obcecadas em uma visão de realidade, mas que no fundo acaba sendo uma projeção, a partir do seu ponto de vista e experiência? Bom, a caverna, ela é cômoda. Na alegoria do Platão, quando ele conta a historinha, ela é cômoda. Tanto que quando alguém fala, isso aí está enganado, quer tirar, as pessoas não acreditam. E não é só que não acreditam, elas querem ficar porque elas se acostumaram a ver as sombras e elas gostam disso. Então, por exemplo, o celular hoje, que você tem todo o acesso a todo tipo de imagem, informações. Minha filha me mostrou que todos os livros da escola dela agora estão no celular. Olha só. Então ela pode consultar página a página ali. E além disso, não só os livros, mas ela tem todas as músicas que ela gosta, as danças que ela faz. Ela gosta de dança coreana, entendeu? Então você tem acesso ao mundo inteiro. Só que isso produz uma substância no cérebro que dá uma sensação de conforto. E aí a gente curte a caverna. Eu brinco às vezes com os meus filhos quando eu estou muito cansado, eu quero ver um filme assim. E quando às vezes eu estou cansado, eu não quero ver um filme bom. Às vezes eu quero ver uma coisa para relaxar. Coisa para relaxar. Né? Eu falo, eu preciso entrar um pouco na caverna. Você exige muito intelectualmente. Então, não é também tão ruim. O problema é quando você não identifica que está na caverna. Né? Você tem o seu momento ou quando você faz daquilo a sua vida. Certo.
né? Tá o óbvio, todos estão denunciando, as pessoas ficam olhando para o celular e não se conversam entre si. Ou conversam só do que está a partir das mensagens, né? É engraçado se veio por mensagem. Se perdeu o lado humano, né? É um risco de perder. Eu acho que contar piada é muito legal pessoalmente. Você ri, sentindo a emoção da pessoa. Tá justo, às vezes a pessoa começa a rir antes de contar uma piada e você já está rindo sem saber. Tá rindo do riso dela. Do riso dela, né? Então, a gente não pode perder essa humanidade. E é muito bacana que esse celular, eles aproximam pessoas. Eu converso com amigos que eu nunca mais veria. Eu tenho alunos de mais de 20 anos que falam comigo, né? E que eu nunca mais os vi. Certo. Né? E amigos assim que parecem tão próximo. Quando acontece a gente se encontrar, a gente fala, nossa, parece que eu já estava com você antes. Isto é bom. Mas toda essa tecnologia, ela pode nos enfiar numa caverna ruim, que a gente vai perdendo o movimento do corpo, vai perdendo a sensibilidade emocional. Isso eu acho mais grave. Eu fico muito preocupado com os meus filhos. Você precisa manter aquilo que alguns chamam de inteligência emocional, que é ter a sensibilidade pela dor do outro, e ter a sensibilidade pela alegria com o outro. Alegrar-se com as alegrias dele, chorar com as tristezas dele. E isto, na tela, às vezes você só está preocupado com a... Sim, tá preso ali, fixo, né? Então, há mil maneiras de você entrar na caverna. Às vezes, quando você prioriza uma coisa. Eu acho muito lindo esse amor crescente que se tem pelos animais. Acho lindo, acho bonito. Os animais são realmente assim um encanto. Alguns falam que são anjos de Deus. Tá, mas é claro que você fixa nisso e você não se importa se vê seres humanos sofrendo, mas se importa se vê os animais sofrendo. Certo. Né? Então, tudo você pode nos levar à caverna. Então, o que eu digo é assim. Primeiro, você precisa ser muito honesto intelectualmente, saber dos seus limites. Certo. Segundo, estar sempre aberto. Olhar, buscar, ouvir. Outro dia falaram uma palavra que eu nem gostei, inventaram uma palavra escutatória. Porque tem o falatório e o escutatório. Né? Mas ouvir as pessoas. Eu, quando estou falando com uma pessoa, às vezes eu nem escuto o que ela está falando, eu já quero falar em cima. Isso, não dá espaço, né? A gente ter essa sensibilidade do ouvir. E aquilo que eu disse, você sabendo dos seus limites, você está sempre humilde diante de si mesmo. Então a gente tem essa maneira, não, eu sei, não, eu já sei isso daí. Sim. A gente nunca sabe. Eu sou professor de filosofia há tantos anos e o que eu faço na filosofia é descobrir o tamanho da minha ignorância. Nossa, disse tudo, olha só. Professor, é certo essa afirmação? Enquanto houver ser humano, a arte de filosofar nunca vai acabar? Porque porque existe aquela filosofia de fundo de bar. Certo, aquela... Aqui eu faço, viu, gente? É essa aí, ó. Que é bacana, interessante. Certo. Existe uma filosofia que, infelizmente, ela é chata no início. Eu digo que é chata no início. Sim. Eu digo para os meus alunos, mas quando você faz o trabalho... Porque na alegoria do Platão, quando você sai da caverna, é muito dolorido. Sim. Ele brinca que você nunca viu a luz. Então, quando ele sai da caverna, aquilo é uma dor de morte. É agressivo, né? Ele pensa que ele vai morrer. Então, muitos não saem porque pensam que ali é um suicídio. Então, poucos têm a coragem de sair da caverna e talvez sejam suicidas. Talvez, para mim, o exemplo foi Colombo. Ele arriscou a vida dele, ele não sabia se ele ia achar nada ali. Ele saiu a esmo, era meio suicida. Mas, então, a gente tem uma tendência de não querer ir. Então, sair da caverna exige uma zona de sair da sua zona de conforto. Exige estudo, atenção, audição. O que é o profeta? Aquele que lê os sinais dos tempos. Sim. Então, você precisa ler esses sinais. E eu fico triste quando vejo com essas brigas políticas que nós temos, a corrupção, né? Eu vejo amigos que têm ideologia A e B e brigam entre si. E às vezes até eu fico triste porque fica uma briga desagradável. Pessoas que defendem seus partidos, né? E, claro, eu e você temos as nossas ideologias, mas eu tenho que saber que eu posso estar errado e tenho que fazer um esforço danado de amar a pessoa que eu sempre amei, vendo ela falando que às vezes para mim é uma enorme besteira. Olha, realmente, gente, dá pano pra manga o assunto ainda, ficou aqui só essa provocação. Mas como então eu vi que a resposta é positiva, que a gente vai continuar filosofando, agora, se você autorizar...
tem uns alunos seus aí que vão entrar no próximo bloco. Não sei se ainda são alunos ou já foram alunos. Dá pra confiar? Você já viu quem são nos bastidores? Acha que vem? Dá pra entrar? Você sabe que ser professor, Sim. Eu faço duas experiências, né? Tá certo. Uma, falando sério, que é uma experiência de amor, né? Acho que... E a outra... quando a gente é professor, a gente vê como eles são tranqueiras, sabe? Então... Ixi, tá. Já disse bem. O que nos aguarda. Professor, realmente quero te agradecer, né? Aqui a gente poderia explorar muito mais, mas vai ficar aqui o convite, especialmente para os temas polêmicos, a gente vai te convidar. Mas muito obrigado por essa explanação aí, né? Por já nos abrir, trazendo luzes para como encontrar o caminho da realidade, da verdade. Obrigado. Eu sempre me sinto muito feliz de vir aqui. Muito obrigado. Para mim é uma honra, viu? Valeu. E como o professor autorizou, não sai daí que no próximo bloco eu sou esse filósofo aí de... Como que você falou? De boteco? De bar. Fundo de bar, de boteco, né? De fundo de bar. Mas tem uns outros que estão chegando aí e a gente vai desdobrar esse tema. Então não sai daí. DJ, capricha no som de saída e a gente volta já já com mais Revolução Jesus, mito da caverna. Qual caverna você está? Se você de fato está em uma caverna. A gente já volta. Estamos de volta à Revolução Jesus, naquele bom som que sempre é garantido. DJ Galvão aqui, ó. Aqui, mas não só aqui no Revolução Jesus, porque tá indo pelo Brasil aí, né? Pelo que eu já fiquei sabendo. Como é que tá? Graças a Deus. Muita missão? Muita missão aí pelo Brasil todo. Graças a Deus. Em breve estaremos na Amazônia. Oh, que coisa boa. Olha E eu que tô, legal. eu tô ali em casa querendo trazer o DJ Galvão aqui pra uma balada santa aqui na minha cidade, organizar um evento. Como é que eu faço mesmo? djgalvão@gmail.com. Pronto. DJ, na sua experiência aí com os jovens, né? A gente já teve uma contextualização aqui do professor, do Marco Papi, sobre as cavernas da atualidade. Você de fato concorda e vê os jovens aí muitas vezes inseridos nessas cavernas, obcecados, perdidos, a partir da sua experiência aí? Ele mesmo falou, né, a respeito dos smartphones, os telefones, a internet, essas coisas, né? Com certeza é uma das coisas que tira a atenção dos jovens, né? Sim. É uma das coisas. Tem também, eu acho que o mundo das drogas. Esse eu acho que é o principal que... Sim, que ainda que a afeta pessoa, muito... quando ela entra ali, foi o que ele falou. Ele não tem noção nenhuma lá fora. Como perde, voltar, né? Um outro voltar mundo à parte, vida, né? Isso é sério. Eu acho que o principal problema dos jovens hoje é esse mundo das drogas, né? Ele tá tão presente ainda, né? Às vezes o pessoal quer experimentar, entrar, mas não sabe que vai ter força para sair desse mundo. Até para fugir de uma realidade que tá vivendo, né? Procura então uma ilusão, que também são as drogas, né? Disse muito bem. DJ, tá aí com a gente ainda? Não sai daí. Vamos lá. Porque a nossa filosofia aqui continua agora, né, gente? Eu sou esse filósofo aí de fundo de boteco que eu falei. Mas eles, como já anunciei no bloco anterior, estão estudando, estão se empenhando, né? E eu não vou usar o termo tranqueira que o professor usou aqui, porque eles são convidados, então eu não vou falar tranqueiras. Quero chamar aqui os convidados de hoje que não são tranqueiras pra mim, mas o professor disse que são tranqueiras. Vem pra cá, José Márcio, e eu vou esquecer agora dos nomes, começo a ficar nervoso e me perco. Vamos lá, bem-vindo. Meu irmão aqui, brother, bem-vindo. Bem-vindo, Kaique. Pode sentar. E aí, mas vocês estão já cheios de xicrinha aí na mão, gente? Vem cá pro sofá, ó. Pro sofá. George, Kaique e José Márcio. Pronto, eu não troquei os nomes das pessoas. E olha só, vocês já vieram... Por que vocês trouxeram essa xícara, Kaique? Mandaram? Mandaram a gente trazer, Mandaram Thiago. você trazer. Eu que mandei, gente. Porque olha só que beleza hoje aqui, ó, meu povo. Vamos ter café! Pra ajudar, já que a gente vai ter que filosofar bastante, então vamos fazer uso, ajudar, né? Cafeína, ativa o sistema nervoso, né, gente? Então vamos pensar um pouquinho, já vou servir aqui. Vamos lá. Gente, eu já vou fazer a primeira pergunta aqui, o café é de verdade. Só que tá sem açúcar, viu, gente? Porque com muita glicose também não faz bem. Tá, diabetes, faz bem. Vocês são alunos mesmo, então, do professor Marco Papo, que estava aqui? São? Somos alunos do professor, sim. E vocês concordam com ele? Tudo que ele disse? Tudo? Olha, com tudo que ele disse, vocês concordam? Não. Como filósofos, como estudante de filosofia, a gente nunca pode concordar com tudo, né? Opa! Ixi, ainda bem que ele já foi, viu, Principalmente com a parte do tranqueira lá. Tranqueira, A gente tem uma filosofia que cada professor tem um aluno que merece, né? Então... É verdade, isso mesmo. É real que essa palavra porquê
tá muito presente na filosofia? Porquês e porquês e por que ela tá muito presente na filosofia? Bem, a filosofia sempre é um grande questionamento sobre tudo, né? Aham. Não à toa, tipo, quem pensa em filósofo acha que filósofo é chato, é aquele que você vem pra estragar, tá todo mundo feliz, chega o filósofo, acabou a graça, então se esconde do filósofo. Porque a filosofia tem justamente essa ideia de saber o porquê das coisas, a essência das coisas, né? Os motivos das coisas. A gente não se contenta com qualquer situação, qualquer resposta. A gente quer saber algo mais rigoroso. Então a filosofia tem por missão, vamos dizer assim, né, própria dela, essa ideia de questionar. Sempre está questionando a realidade, sempre está questionando as coisas ao redor e também questionar-se a si mesmo, né? Legal. E aquilo que o professor disse, né? Para que a gente chegue de fato à realidade, que não é total, né? Porque se explorar a realidade total, como ele bem nos disse aqui, o questionamento ele provoca para isso, né? Eu tô sendo questionado, então quer dizer, uma vez que se eu tô questionado e tô inquieto, eu vou atrás de resposta. Porque se eu parar de me questionar, né? Eu me acomodo, fico com aquilo que eu absorvo. José Márcio, vai pra você essa. Segura o café que tá quente e amargo, tá bom? Inclusive, você tomou já um gole? Não provei ainda. Toma, não. prova e Daqui a diz, pouco eu seja provo. sincero. Vai lá, prova, Agora? pode provar. Agora vai provar e vai dizer se tá bom. Pode dizer, não pode mentir. Tá bom. Tá bom. Sem açúcar, né? Isso. Você Mas gosta tá bom. com... Então tá bom. Fui eu que fiz. Foi mesmo. Olha só. Uma vez que eu paro de me questionar, né? Uma vez que eu não me pergunto mais, o que dizer dessas pessoas que estão acomodadas com tudo aquilo que recebem e acabam perdendo essa capacidade de interrogar? Porque existe aquele questionamento sadio e existe aquele questionamento que acaba muitas vezes não sendo tão saudável porque a pessoa questiona tudo. Como achar esse equilíbrio aí? O questionamento na vida do ser humano é algo saudável, né? Você precisa se questionar mesmo para você poder avançar na vida. Se você para de se questionar, se você para de pensar na vida, nas coisas que você faz no dia a dia, então parece que você perde meio que o sentido, né? Só que por outro lado, você não pode ficar muito naquela chatice de querer saber o porquê de tudo, né? Sim. Na verdade, a gente até quer saber, mas a gente não vai conseguir. Vai encontrar tudo, né? Não vai conseguir. Muitas vezes a angústia é essa que a gente vive, né? Essa angústia de querer alcançar a verdade de todas as coisas e a gente acaba caindo, muitas vezes cai nesse extremo, né? Ou de questionar tudo e não se contentar com nada, ou de você parar e deixa a vida me levar, né? Você não questiona nada, você não se inquieta com nada, você não reflete sobre nada. Certo. É complicado. Acho que, respondendo a sua pergunta, é importante você pensar quais são os tipos de questionamento que você tem se feito, né? Sim. Se tem feito bem para você, se tem feito bem para as pessoas que estão do seu lado, se tem proporcionado crescimento, tem que avaliar isso aí. O tipo de questionamento. Kaique, eu vou fazer uma pergunta para você. Hoje você como filósofo, claro, primeiro como uma pessoa humana, um ser humano, que, né, tem seus questionamentos próprios que todos nós trazemos. Como é que hoje você faz essa associação de encontrar a realidade, a verdade, usando da filosofia, mas ao mesmo tempo da sua experiência de vida como jovem, né? Como é que é hoje para você, estudando, analisando, né, filósofos que têm sim percepções e vão ajudando a concepção dessa realidade, mas para você pessoalmente, como é que é hoje encontrar o caminho da realidade e da verdade? Segura. Isso, pra você pensar, porque agora quem entra aqui no Revolução Jesus é a participação de um cara muito bacana, muito cabeça e que gosta de dar carona pro pessoal. Tô falando do Guilherme, K2, do Santa Carona, que vai falar também um pouquinho sobre as cavernas da atualidade. Bem-vindo ao Revolução Jesus, Guilherme. Vai lá. E aí, jovens desse Brasil, um forte abraço pra todo o pessoal da Canção Nova, que é um povo assim maravilhindo. Eu já tô morrendo de saudade de vocês e do macarrão do Thiago, que ele falou que ia fazer pra mim de novo e não me chamou na casa dele outra vez. Hoje ele pediu pra eu gravar um vídeo pra vocês falando sobre as cavernas que a gente vive no mundo de hoje. Cada dia que passa percebe que Platão tava certo, mas ele tava muito certo, ele tava certo demais. E aí eu fico me perguntando quais são as cavernas que a gente entra todos os dias da nossa vida. Eu poderia elencar algumas, mas duas me deixam mais preocupados. A primeira delas é todo esse universo que a internet coloca a gente dentro. Parece que agora a gente tem que cuidar de tudo que acontece sobre a face da Terra e todos os problemas da humanidade são nossos. A gente fica preocupado com qualquer coisinha e a gente é abarrotado por tanta informação que a gente acaba não conseguindo escutar aquilo que Deus quer falar com a gente. É muito difícil de você viver uma vida real se você só vive uma vida que acontece dentro da tela. Ah, Guilherme, mas aquelas causas que eu vejo são causas reais. Eu sei, mas lembre-se de um detalhe. Você
sozinho, mexendo no celular, não vai ajudar em nada essas causas. E aí eu fico mandando um recado também pra você que fica no Instagram há muito tempo. Essa é uma das maiores cavernas que a gente vive nos tempos de hoje. A gente vive se enganando vendo a vida das pessoas no Instagram, achando que elas têm uma vida mais legal que a sua. Mas deixa eu te contar, isso é mentira. A vida delas é exatamente igual à sua. Ela só fica postando lá os melhores momentos. Então, não caia nessa ilusão. Saia dessa caverna. E a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é a caverna do sucesso. A gente vive uma ilusão de que a gente tem que ser bem-sucedido em tudo que a gente faz. Então a gente quer criar o melhor sucesso em tudo que a gente faz, porque a gente tem que ter estabilidade. Deixa eu te contar uma coisa, jovem. A estabilidade não existe. E por que eu tô falando isso pra você? Porque se a estabilidade existisse, você não ia precisar de Jesus. É bom a gente olhar pra nossa vida e ver que ela é instável, porque significa que a gente é dependente de Deus a todos os momentos. E talvez esse seja um dos maiores paradoxos do cristianismo. Então, se você vive essa instabilidade e sabe agora que não vai sair dela nunca, faz o seguinte, abraça Deus, conviva com Ele e agarre em Jesus Cristo, porque Ele é a única e verdadeira estabilidade que a gente vai ter na vida. Abandona todo esse tipo de caverna que a gente está entrando aí e vamos viver a vida que Cristo deu pra gente. E viver uma vida em abundância, porque é isso que Deus quer de você. Jovem, Deus quer que você seja feliz e não pouco feliz. Feliz em abundância. Valeu? Beijo no coração e tchau. Guilherme, obrigado por nos ajudar ainda mais a entender aí, ele que nos apontou, né, esses dois tipos de caverna, as tecnologias, como também o professor trouxe aqui pra gente, o DJ também concordou, eu também concordo, e o sucesso, né, as pessoas que elas precisam ser aí afirmadas o tempo todo. Obrigado, conheça o canal Santa Carona, se inscreve lá, é só você entrar no YouTube, gente, tem vídeo formativo muito bacana, um conteúdo, olha, top, que você precisa conhecer. Se inscreva no canal Santa Carona, do meu querido irmão e amigo Guilherme e toda a sua equipe. Antes do Kaique responder a pergunta que eu fiz aqui pra ele, o que você achou mesmo do café que você falou aqui no intervalo, Kaique? Tá forte. Tá forte, viu? É isso mesmo. Forte sem açúcar. Eu não experimentei antes de vir, gente. Eu quis caprichar, porque eu não gosto de café cavalo. Sabe qual é? Não. Pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó. Piadinha sem graça. Volta para aquilo que interessa. Kaique, como é que você faz hoje? Você como jovem, como estudante, conhecendo filósofos, mas também que tem os seus questionamentos, qual que é o crivo para você encontrar a verdade e a realidade? Como é que funciona isso dentro de você? Olha, Tiago, você tem que saber selecionar e tem que saber ter um filtro mesmo, para poder aproveitar o que cada filósofo fala de bom. Nós estudamos muitos filósofos, muitas escolas filosóficas, e assim como o José Márcio falou, que existem pessoas que começam a questionar tudo, começam a questionar todas as verdades que vão aparecendo, a gente pode correr o risco de cair no ceticismo mesmo, e de não acreditar em mais nada. Né? Então, por isso é importante ter esse filtro. O filtro que eu uso é a consciência do limite da minha razão. A minha razão ela vai até um certo ponto. Então, nem tudo eu consigo compreender, nem tudo eu consigo alcançar. E também reconhecer a minha limitação no seguinte ponto, de perceber que na minha vida, na vida humana, as verdades acreditadas, ou seja, as verdades de fé, por exemplo, elas são muito mais numerosas do que as verdades provadas, por exemplo, as verdades da ciência. Nem sempre elas são provadas, a gente acredita sem ter capacidade de provar aquilo. Sim. Eu acredito que o universo começou com o Big Bang, mas eu não tenho como provar experimentalmente, ir lá e ver, sair do planeta e ver isso, não é? Mas eu acredito que as pessoas, quando eu vou crescendo, os meus pais vão me dizendo as coisas, eu vou acreditando. Então, as verdades acreditadas na nossa vida, elas são muito maiores, em maior quantidade, do que as verdades provadas, de fato. Então, o filtro que eu uso é esse limite, até onde a minha razão alcança. Bacana. Professor, eu acho que ele merecia meio pontinho, né? Que saiu bem. Não, mais ou menos? Tá bom. Foi uma sugestão só. Deixa eu pegar aqui um gancho de duas coisas que você trouxe, Kaique, pra gente... José Márcio, além de filósofo, você também é psicólogo. E a gente também quer explorar isso, né? Você falou uma coisa interessante sobre a razão. Hoje a gente está vivendo numa sociedade onde o sentimentalismo, as emoções acabam sendo o ponto de referência para a decisão, para as escolhas e, por vezes, para os conceitos, né? Eu acredito a partir daquilo que eu sinto, né? Então, eu escolho a partir daquilo que eu sinto. Se eu estou sentindo, ok. Nós não devemos negar aquilo que sentimos. Mas a razão, nesse contexto de encontrar a realidade, ela precisa ter a voz mais ativa? Ela precisa prevalecer?
Ou eu posso me deixar sempre estar levando pelos sentimentos, ou que momento eu posso deixar esses sentimentos também terem sua voz ativa e me ajudar a determinar, seja conceitos, né, critérios, escolhas e por aí vai. Porque hoje está numa sociedade muito sensível. Eu sinto, eu faço, eu não sinto, eu não faço. Sim. Principalmente no tempo que nós vivemos hoje, né? Claro que o sentimento, eles nos ajudam, sim, a direcionar algumas atitudes, a tomar algumas decisões. Mas quando eu vou só para a linha do sentimento, então eu fico meio que instável, né? Porque o sentimento, ele é instável também. Sim, varia, oscila, né? Exatamente. Aí é que entra a razão, né? Eu preciso fazer uma reflexão, pé no chão, né? Diante de uma possibilidade, diante de uma escolha que eu tenho que fazer, diante de um relacionamento que eu estou entrando, que eu estou saindo, né? Eu preciso colocar um pé no chão e colocar a minha razão para funcionar também, se a gente pudesse dizer assim, né? Então, é encontrar o ponto de equilíbrio. Eu nem posso me deixar levar 100% pelo sentimento e também não posso cair na frieza de uma razão que intocável e eu não tenho flexibilidade nenhuma. Respeito os sentimentos, claro, né? Não posso negar, porque é constituinte do nosso ser. Sim. Né? Tenho que dar atenção para eles, mas ao mesmo tempo eles não têm o poder de determinação. E a minha razão é o equilíbrio, né, gente? o equilíbrio. É o grande desafio, assim, É isso mesmo. da vida do ser humano, do cidadão e especialmente do cristão. Gente, porque além de filósofos, psicólogo no caso do José Márcio, você também é jornalista, né, Jorge? Sou formado em jornalismo. Você Eu não sou nada. é filósofo, um filósofo. Eles também são seminaristas, né? Então aqui, jovens que estão, né, no seminário aqui da Canção Nova, justamente, e também filósofos. Eu quero trazer agora um pouco desse contexto que você falou da fé, o Kaique trouxe aqui. Jorge, nós como cristãos, né, muitas vezes nós somos conceituados como pessoas obcecadas que acabam fazendo da religião uma muleta, né, onde eu fico me apoiando e fugindo da realidade. Então, eu vou para a fé porque assim eu fujo da realidade. O que dizer desse conceito que muita gente tem quando se fala de cristianismo, de religião? Olha, é um conceito equivocado, até mesmo quando você trata no outro extremo, né? Que acha que quando a gente faz filosofia, a gente corre o risco de perder a nossa fé. E, na verdade, a gente vai percebendo que existem elementos racionais que nos conduzem àquilo que é a verdade também revelada. Lógico que através da teologia existe uma revelação, na filosofia existe outra, mas nós pegarmos, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele falava justamente que para chegar a uma verdade revelada, eu posso também usar apenas o exercício da minha razão, a minha razão humana. Então, aquilo que eu faço na filosofia, o meu estudo na filosofia, ele, de certa forma, dá bases racionais para aquilo que eu acredito. Lógico, como o Kaique falou, a minha razão nunca vai dar conta de algo que é maior do que eu, que é o mistério, que é a fé. Mas nós tentamos justamente fazer isso, essa aproximação entre fé e razão, nesse diálogo entre fé e razão, justamente para que essa noção de que fundamentalismos, de que nós somos alheios a uma realidade, na verdade não acontece, não é isso que acontece. Nós podemos chegar, de fato, a esse encontro com Deus sem negar a realidade que nos cerca, sem negar aquilo que nós vivemos, né? De uma forma racional também. Sim. É possível conciliar, né, a razão e a fé, isso é possível, são provas vivas disso, né? Não somos obcecados, temos ponto de vista, temos opinião, mas temos uma verdade que foi revelada, uma fé que nos sustenta. Kaique, me alcança um pouco sua xícara, eu quero ver se de fato esse café tá forte ou você tá... Pra mim tá, Thiago. Tá forte. Gente, quero agradecer imensamente aqui por colaborarem conosco, viu? Darem essas pinceladas filosóficas aqui pra gente, que com certeza nos ajudam ainda mais a nos questionar, porque o nosso objetivo é encontrar a realidade, é encontrar a verdade, e com certeza o nosso objetivo aqui acaba sendo trazer luzes, né? Pra ajudar a clarear e a gente sair um pouco dessas sombras que às vezes nos rodeiam e ficar presos a ela. Obrigado, viu, Kaique? Valeu, Thiago. Jorge, obrigado. Obrigado. José Márcio, valeu. Você não sai daí não, eles estão dispensados, tá bom? Mas você fica ligadinho conosco, porque no próximo bloco, outro convidado chega aqui, porque agora sim a gente quer falar de uma caverna bem específica, que já foi citada aqui, mas agora a gente entra em cheio nela, e que tem tudo a ver comigo e com você, tenho certeza disso. Não sai daí, o intervalo é rápido, e a gente volta já já com Revolução Jesus. E de volta, minha gente, Revolução Jesus, aqui é o som do DJ Galvão, ó. Cabecinha balança, perninha também. Se você perdeu o início do programa, você não tá entendendo por que eu tô nessa moldura aqui, né, gente?
Tava falando de sombras, de projeção que a gente faz na nossa vida, porque afinal de contas o tema do programa de hoje é Cavernas da Atualidade. O pano de fundo é aquela alegoria de Platão, mito da caverna. Se você não sabe, vai ter que ver depois do programa de novo, ou vai ter que dar uma pesquisada. Mas olha só, antes de chamar o nosso próximo convidado pra gente falar de uma caverna específica, eu quero também falar de algo muito importante, específico, que tem tudo a ver comigo e com você. Tenho certeza que você já sabe que de 2 a 6 de janeiro de 2019 nós temos um encontro marcado aqui, ó, em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova. Estou falando de Revolução Jesus. Eu vivo a Revolução Jesus, esse super acampamento que já está sendo preparado com todo carinho para você. Vai ter muita atração bacana, mas principalmente você é convidado a fazer uma experiência revolucionária. Se organize, se prepare e vem para cá que a gente espera por você. Como também agora estamos esperando o nosso convidado, ele também que é professor de tecnologia da informação. Eu sabia, eu só queria ver se ele tinha ciência mesmo. Vem pra cá, professor Fábio, bem-vindo. Eu tinha que dar uma mancada com você ainda, eu ia esquecer de alguma coisa. Bem-vindo, Fábio, obrigado, viu? Pode sentar aqui, no sofá amarelo, que assim a gente fica em destaque. Tecnologia da informação, isso? Exatamente. Pronto, então por isso ele vai trazer muita informação sobre tecnologia pra gente aqui, porque nós queremos falar dessa caverna, já que desde o primeiro bloco, né, o professor Marco Papi aqui nos trouxe, né, DJ Galvão citou, os meninos aqui também, a gente acabou entrando nesse contexto. A gente, de fato, dentro dessa temática, com esse pano de fundo, dessa alegoria do mito da caverna, dizer que hoje a tecnologia tem se tornado para algumas pessoas uma caverna? Boa noite. Boa noite. Bem? Bom dia. Boa tarde. Independente do momento que você já vendo, obrigado, né, esse programa. Né, pelo convite. Sim, é uma mega caverna. E é uma caverna que a gente não tem, muitas das vezes, o sentido de saber que ela está nos aprisionando ou nos libertando. Né? Uau. Então, isso gera uma cápsula. A gente fica como se fosse encapsulado naqueles globos. Parece aqueles Papai Noel. Sabe aqueles brindezinhos de Natal, que tem um Papai Noel que você sacode, vem um monte de informação, mas está tudo dentro do globo. Certo. E essas informações, elas ficam ali dentro, cercadas, né, por cada um de nós. Essa criação, muitas das vezes, passa até para um lado psicológico, Sim. conforme já foi, né, colocado aqui hoje. E também tem uma informação importante. Esse mito das cavernas, ele transborda para outras pessoas. Então eu crio a minha caverna, mas eu tenho a criação de outras cavernas, né? Que é o quê? É a extensão, é a criação de grupos específicos só para uma determinada coisa e assim por diante. Nossa, verdade. Aí aquilo que era uma caverna isolada, a minha caverna acaba se tornando uma caverna coletiva, onde outras pessoas vão entrando. Isso trouxe uma coisa interessante, né? Que a gente não quer generalizar e nunca ter essa visão generalista, né? Mas quando eu sei que de fato que as novas tecnologias, elas estão se tornando uma caverna, né? Ou pelo contrário, eu consigo fazer essa distinção. Não, ela está se tornando uma caverna, ou não, ela está se tornando uma maneira de ampliar meus horizontes, os meus contatos, a minha compreensão. Tem alguns sinais que a gente pode perceber, Fábio? A partir do momento que eu troco o relacionamento humano, né, a conversa aqui pessoal, com uma simples conversa digital, eu tenho que tomar um determinado cuidado. Eu prefiro muito mais conversar com pessoas digitalmente. Eu sigo o caminho de levar toda a minha comunicação por simples toques em teclado, movimentar de mouse. Essa troca de sensibilidade é um alerta para que a gente possa pensar, pô, será que eu estou dando mais atenção para o meu amigo virtual do que o meu amigo real que está aqui do meu lado? O cara que está comigo, o cara que toma um café comigo, o cara que está no dia a dia, ou não. Ou eu estou dando mais atenção para quem é digital, para quem está muito longe, para quem com a tecnologia ela nos aproxima. Como que é? Quais são esses passos, né? E quando eu começo a perceber e a sentir isso, eu começo a ter uma nova visibilidade que toda e qualquer vez que eu começo a deixar as pessoas que estão ao meu lado, de lado, e focar num telefone, focar num celular, numa conversa a longa distância, automaticamente eu estou entrando em um terreno totalmente determinado pela minha pessoa. Certo. Que hoje denominamos como uma caverna. Como uma caverna, né? E é perceptível, se a gente começar a se analisar, a gente vai ver. Porque, de certa forma, claro, às vezes a pessoa está tão habituada que nem causa mais esse desconforto. Mas eu mesmo vejo comigo, se eu tô ali, eu tô aqui com você, a gente tá conversando,
conversando, ou num grupo, e você, hora ou outra, pode ver uma mensagem, mas quando você tem um tempo maior ali, você já começa a perceber aquilo causar um desconforto. Não, peraí, né? Eu tô me privando daquela relação pessoal que eu digo, presencial, de alguém que tá aqui comigo. Ô, Fábio, identifiquei que eu tô vivendo isso dentro de uma caverna. E eu preciso sair dela, mas ao mesmo tempo, eu não vou precisar destruo a caverna, mas não destruo o meio. Você vê, né, que eu gosto de ir apertando pra gente chegar. Como é que eu faço, então, para voltar a ter esse equilíbrio, né? Se eu percebo que hoje eu preciso fazer uso delas, até para trabalho, para os meus contatos, mas ao mesmo tempo diante daquilo que você foi trazendo, para mim sair da caverna sem deixar de utilizar aquilo que são as tecnologias e que hoje nós estamos em contato diariamente. Lembrando que ficar dentro da caverna é confortável. Opa, verdade. Não nos motiva a sair de maneira alguma. Muito pelo contrário, eu tenho acessibilidade a tudo o que eu quiser. Eu tenho estudo, tenho relacionamentos, tenho tudo, né? E fazer inverter o jogo nesse momento, ele nos leva a algumas preposições, né? Vamos começar de novo. Como deixar o celular de lado e conversar pessoalmente com uma pessoa? Sem tremer, sem ter algum efeito. Sem assunto. Sem ficar sem assunto, sem ficar quieto. O dia tá legal. Sabe? Esse é um termômetro. Então, isso é um conceito que a gente pode já pegar, né? Voltando à pergunta anterior, né? Já é um alerta. Sim. E como sair desse alerta? Será que eu acho que a pergunta é diferente. Será que eu consigo hoje sair sem ajuda? Aí entra um ponto, né? Às vezes eu preciso de uma ajuda de fato. Se não, o simples fato de eu querer sair, né, já gerou uma mega dependência. Então eu já estou dentro de um ciclo de a todo momento eu escutar meu celular vibrar, ele fazer algum barulho, eu vou lá e tenho a acessibilidade dele de acessar, de verificar e de validar. Hoje tem um roteiro, um segmento que eu não posso ficar sem bateria. É verdade, hoje é um dilema, né? Será que isso é uma caverna ou não? É uma abertura. Então, esse enigma de ter carregadores dentro da minha bolsa, eu não posso, né? Que são chamados power bank, né? As baterias que são recarregáveis justamente para que eu possa manter a bateria do meu celular. Isso nos aprisiona, né? Eu chego num ambiente, o que eu peço? Não é água, não é café, não é amizade, não é nada. É o quê? Qual Wi-Fi? A senha do Wi-Fi. Então, essa mudança de paradigma, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Verdade. Né? Esse segmento não é simplesmente, cara, eu não quero mais usar a internet. Hoje não tem como. Não, é verdade. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender, eu tenho que saber lidar com esse tipo de informação. Caso contrário, eu vou ficar ali dentro e vou ficar confortável onde que eu tô. É muito difícil. Como conhecedor de causa, né? Você que está nesse meio inserido, não só conhecedor, mas também, né, estudioso, portanto, né? Você analisa. Fazendo uma projeção, não, ampliando um pouco o horizonte. Olhando hoje as novas tecnologias. Vamos colocar aqui dois caminhos, um bom e um mau. Aonde nós podemos chegar, a partir do seu ponto de vista, né, com as novas tecnologias, para onde negativamente elas podem nos conduzir, de maneira benéfica, até onde elas podem nos levar hoje, a partir da sua percepção e pelos caminhos que nós estamos indo. Enquanto a tecnologia ela nos leva a resolver problemas do nosso dia a dia, e eu gosto muito até de salientar dentro da sala de aula, a tecnologia ela veio para automatizar tarefas. Então, uma tarefa que nós conseguimos fazer ela manualmente, a tecnologia veio para automatizar essa tarefa, para nos libertar e liberar para que a gente possa fazer outras tarefas, né, que exigem muito mais da nossa consciência, da nossa metodologia de pensar. E quando eu sigo esses caminhos, eu me movimento a 2 pontos. Primeiro ponto, como será que eu quero fazer com que a tecnologia ela, assim, seja inserida na minha vida? De uma maneira total? O despertador é meu celular, ele me desperta para tomar água, ele me desperta que eu tenho que ir para academia, inserção total, né? Então ele tem todos os meus alertas. Minha vida tá presa ainda, tá linkada. Se acabar a energia do meu celular, eu já não acordo no horário, Vivo, não né? tomo água, não vou para academia, esqueço de estudar, não mando mensagem, desliga. O Fábio fica offline, tem um conceito, né? Para você hoje se comunicar na sociedade, você tem que estar online em tudo, em todos os tipos de mídia social, em todos os tipos de rede, né? E o segundo ponto é utilizar apenas aquilo que me convém.
resolver as minhas tarefas diárias, resolver problemas bancários, que hoje é ótimo. Essa agilidade, facilita né? demais. Demais. Evita as filas. Sim, solicitação de comida, não é? De táxi, chamadas. Então, isso veio para que pudesse unificar, né? Quem está longe de nós, né? Uma chamada de longa distância que custava N reais antes, hoje você consegue num preço muito mais adequado, né? Então, são esses dois tipos de pontos que é bom a gente salientar. O que é bom, o que é ruim, isso, o excesso do uso da internet. E aí eu até puxo uma linha que é o quê? Antes, uma boa parte das pessoas falavam o quê? A internet é um mar que é totalmente turbulento, que é perigoso, se você entrar, você não tem mais volta e assim por diante. É um conceito, né? Bem claro. Sim, que é um conceito que a falta de informação nos traz. E hoje a gente pode enxergar que é totalmente diferente, né? Veio para automatizar, agilizar as nossas tarefas diárias. Gente, entramos de novo naquele ponto, né? Ó, o equilíbrio, achar esse ponto de equilíbrio, que de fato, isso que não deve, né, se tornar uma caverna, mas um meio propício que nos ajude a crescer, a amadurecer, a facilitar a nossa vida e o nosso cotidiano. Claro que esse discurso às vezes parece tão repetitivo a gente falar sobre isso, mas por que ainda continua a se falar? Porque a gente continua a perceber que muitas pessoas estão entrando nessa caverna, e quando falo muitas pessoas, estamos falando além de nós, mas por vezes somos nós mesmos a entrar nessas cavernas, né? E assim, e hoje a gente vê que os meios tecnológicos, eles contribuem, né, pegando o gancho e amarrando aquilo que nós falamos no início do programa e a temática, eles nos ajudam a ter acesso à realidade e à verdade, desde que sejam fontes seguras, né? E um grande bem que eles nos fazem, né? Eles nos colocam em contato com coisas que nós não imaginávamos. Justamente. Antes de determinadas ferramentas de mapas, como que nós imaginaríamos que chegaríamos de um ponto A a um ponto B? Olhando placa, fazendo a leitura totalmente de placa. Hoje você consegue chegar até a última determinada localidade sem sair da sua casa, né? Você já tem a visibilidade de onde que você quer chegar, né? Isso é uma coisa muito boa, né? E ao mesmo tempo hoje você vê uma boa parte da população utilizando esse tipo de ferramenta. É uma prisão? Até o momento que ele seja útil para o seu dia a dia, ele gera uma automação nas suas tarefas e no seu trabalho. Agora, ficar o dia inteiro conectado, isso sim, ele te gera uma mega prisão. Sinal de alerta. Então não vamos entrar nessa caverna, né? Vamos usufruir bem do meio, mas sem torná-la uma caverna. Fábio, obrigado, cara. Valeu. Valeu mesmo, Deus abençoe. Obrigado. Fica o convite aí para próximos programas, porque afinal de contas, tecnologia da informação, quando precisar de informação de tecnologia, a gente traz você. Valeu, obrigado, viu, Fábio? Gente, Revolução Jesus passa assim, ó, voando, claro, né? Conceituamos aqui, ou melhor, trouxemos clareza sobre esse mito da caverna. Agora o questionamento fica para mim e fica para você. Será que nós estamos de fato inseridos em uma caverna? Dorme com esse barulho, ou melhor, acorde com esse barulho, vamos nos rever e de fato buscar a realidade. Sem esquecer que para nós cristãos, ela tem um nome, Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Caminho certo. Não conseguimos ter clareza total da realidade, mas o caminho para encontrá-la e desvendando, nosso Senhor Jesus Cristo já mostrou pra gente. Quero aproveitar esse finzinho de programa aqui, ó, deixar uma dica para você de leitura. A Normal Vida Secreta de um Jovem Cristão, esse livro de autoria de uma pessoa não muito confiável chamada Thiago Marcon, mas se fosse você dava um crédito para ele. Trago aqui alguns temas dinâmicos, diretos, objetivos. Trago muito das minhas experiências como jovem, o que faz parte dessa anormal vida, né? Que por vezes parece ser bem anormal, mas o que está nos bastidores da nossa vida. loja.cançãonova.com para você adquirir esse livro e muitos outros ainda. Também fique ligado nas nossas redes sociais, @Revolução Jesus, para você ficar por dentro do que está acontecendo no programa, mas também de ficar por dentro daquilo que vai acontecer e nos preparativos do acampamento Revolução Jesus. Vem comigo para cá. DJ, muito obrigado, cara, pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui novamente. E vamos sair da caverna. Né? Não vamos nós entrar numa caverna, né? Mas pelo contrário, levar as pessoas para esse caminho que é verdade. E se entrar, saiba o caminho certo para sair, que é a luz. É a luz. Que é Jesus. Valeu, prepara aquela saideira aí pra gente fechar com chave de ouro. Deixa o meu abraço pra você, abraço pra Regiane, né, que tá aí em retiro. Abraço também pro Jonathan, que tá aproveitando suas férias. Revolução Jesus continua. Quer levar a Revolução Jesus pra sua cidade, fazer um encontro bacana, radical?
agendarevolução@cançãonova.com, que a equipe do Revolução Jesus, claro, aqueles que fazem parte, vão ter a maior alegria de ministrar esse encontro aí. Temos 4 formatos de encontro, você precisa conhecer, tá bom? Então entra, agendarevolução@cançãonova.com. Aquele abraço e a gente se vê, segue aí, revolucionando e saindo da caverna. Valeu! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.